A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa para partilhar com você, com muita alegria, mais uma vez o programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto solene, grave, extremamente sério, fazendo um diagnóstico da sociedade brasileira. E o nosso tema vai ser os lamentos da alma. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Sérgio Paulo, pastor presbiteriano em Piracicaba, diretor da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Seja muito bem-vindo, reverendo, ao Verdade e Vida. Obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar com você aqui, poder informar de alguma forma a Igreja Brasileira do que vem acontecendo no mundo, especialmente no trabalho missionário transcultural que a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais faz por todo o mundo e o que está relacionado a esse trabalho. Quando se fala em missões, nós não podemos discutir aqui no Verdade e Vida a questão do pastor Youssef lá no Irã. Como a PMT e como as agências missionárias do mundo estão vendo essa condenação à morte do pastor Youssef pelo fato de ser cristão? Na verdade, a Igreja Mundial está sendo informada dessa situação desde 2009, não é algo novo. Desde 2009 nós estamos acompanhando, monitorando todos esses passos através de organizações missionárias que têm essas informações diretas. E desde lá já temos levantado um movimento de intercessão em favor do Youssef e também mobilizando, de um modo geral, a comunidade cristã no mundo todo para sensibilizar o governo iraniano para que ele não, o já condenado, mas que isso não chegue de fato à morte dele, embora a gente não saiba com certeza se ele já foi morto ou não. Mas é bom a gente entender o processo. Na verdade, Youssef se converte aos 19 anos numa cidade do norte do Irã e desde sempre ele de alguma forma já começou a incomodar pelo fato de ser cristão. Quando ele casa com uma cristã que também foi presa e foi libertada, seus filhos nascem, ele não quer que seus filhos sejam ensinados na escola pelo Corão. Então tudo isso começa a causar incômodo já de muito tempo. E até que ele é preso e aí então ele é levado aos tribunais e nos tribunais ele é intimado por várias vezes a negar a sua fé em Cristo. E todas as vezes que isto foi feito, 3 vezes, ele afirmou categoricamente que jamais negaria a sua fé em Cristo, que ele não voltaria ao Islã ou a ser muçulmano. E por isso, então, ele foi levado à condenação. Muito embora os juízes, de alguma maneira, tentaram passar para a opinião pública que a condenação dele não era pelo fato de ser cristão, inventaram uma série de acusações para desviar o foco. Eu queria agora, encerrando assim a nossa entrevista, que o senhor fizesse uma conclamação de intercessão em favor do pastor Youssef, de sua esposa, de sua família lá no Irã e acerca também de muitos cristãos que, à semelhança dele, também estão sofrendo perseguições pelo fato de serem cristãos. Na verdade, o Youssef é uma pessoa que surgiu agora, que está no mundo todo sendo conhecido, mas existem muitos outros que estão presos. Muitas famílias, muitos pais de famílias em vários países islâmicos por causa da sua fé. Então nós temos que levantar um clamor pelo povo de Deus, primeiro para que olhe para esses irmãos e ore e interceda pela sua liberdade, para que eles continuem servindo ao Senhor com tranquilidade, com fidelidade, como tem sido até agora, mas é preciso que a gente tenha um olhar mais amplo, não apenas para o Youssef, que nesse momento tem que ser o foco das nossas intercessões. Aliás, já há 3 anos, a minha igreja já desde 2009 ora incessantemente pela sua libertação, desde 2009. É que agora ganhou o mundo, mas a gente está acompanhando esse processo já desde 2009. Mas há muitos
em vários países, e eu não vou citar os países aqui, até por uma questão de segurança desse pessoal que está lá, que tem presos por causa simplesmente da sua fé em Cristo. Então nós temos que levantar um clamor pelos povos muçulmanos, para que eles possam ter uma visão de Deus, conhecer a Jesus de fato, o amor de Deus em Cristo, esse amor que traz esse respeito ao ser humano nas suas decisões. Então eu quero conclamar o povo de Deus. Há datas marcadas, por exemplo, a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, que faz o mesmo trabalho que nós fazemos enquanto a PMT, está colocando o dia 7 como um dia de intercessão e de oração. Todos os dias devemos fazer isso. Não marcamos como a PMT um dia específico para isso ainda, mas eu quero conclamar a todos que orem, interceda pelo pastor Youssef e através da sua oração, lembre-se dos outros também, dos outros países muçulmanos. Reverendo Sérgio, muito obrigado pela sua presença entre nós. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero compartilhar com você o tema proposto, os lamentos da alma, e vamos tratar desta matéria à luz de Isaías, capítulo 5 e capítulo 6. Vamos fazer um diagnóstico, uma radiografia da sociedade brasileira, para termos a percepção da situação grave em que nos encontramos. Nós estamos crescendo financeiramente, economicamente, já somos hoje a 6ª maior economia do planeta, temos tido avanço da classe média, o poder de aquisição cresce, porém, nós estamos vivendo um tempo de crise sem precedentes nas instituições políticas, na justiça, na família, na igreja. Estamos assistindo a sociedade dando passos decididos, resolutos e largos rumo à decadência moral, à apostasia espiritual. E hoje nós gostaríamos de, à luz de Isaías capítulos 5 e 6, mostrar quais são os sinais desta crise. O profeta Isaías ergue aos céus um lamento por ver a decadência
de Judá. E é importante dizer que, apesar de termos aqui 2.700 anos de distância do profeta Isaías, o diagnóstico que ele faz da sua sociedade é o mesmo que nós fazemos da sociedade brasileira em nossos dias. Quais são esses sinais de crise, de decadência que nós estamos vendo? Em primeiro lugar, o profeta diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo e se tornam os únicos senhores da terra. O profeta fala aqui da ganância, do desejo de ter, do acumular. Nesta economia globalizada, mais de 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Nós estamos vivendo a concentração de renda, focando nas mãos de poucos poderosos. Pessoas que não se contentam com o que têm, que querem mais, sempre mais. E elas não apenas querem ter, elas querem ter também o que é do outro. Compram casa a casa, campo a campo e se tornam os únicos senhores da terra. A ganância é um pecado grave aos olhos de Deus. Provoca injustiça, opressão. E nós estamos assistindo isso hoje. Os ricos ficando cada vez mais ricos. E ainda uma grande parcela da sociedade vivendo abaixo da linha da pobreza. A ganância fere o coração de Deus. A ganância esmaga o nosso próximo. Segundo lugar, o profeta identifica a bebedeira. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. O Brasil é o maior consumidor de cachaça do mundo. A bebedeira é um problema gravíssimo em nossa nação. E o álcool é responsável por 50% dos acidentes de trânsito. Suas vítimas estão hoje na cadeia e outros estão no cemitério. A bebedeira é incentivada na mídia. E nós temos uma geração de pessoas que se embriagam desde a adolescência. Famílias destruídas, casamentos arruinados, lares divididos, crimes os mais hediondos cometidos. Porque a nação caminha deliberadamente na direção da embriaguez, da bebedeira. Este é um sinal de crise e deve ser um lamento da nossa alma. Terceiro lamento do profeta Isaías tem a ver com a iniquidade. Isaías 5, versículo 18 diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. É a sociedade que aplaude o erro. É a sociedade que incentiva o pecado. É a sociedade que toca trombetas para o vício. Uma constatação inequívoca disso é o programa da TV Globo chamado Big Brother, onde se faz apologia da decadência moral, onde o próprio promotor deste programa disse que levaria à nação brasileira um zoológico divertido, onde homossexuais, lésbicas, travestis e heterossexuais levam para dentro das salas das famílias brasileiras os escândalos mais hediondos, a perversão mais vergonhosa, a decadência, o fundo do poço da realidade moral do povo brasileiro. E, tristemente, torna-se um dos programas mais assistidos, mostrando que a televisão brasileira muitas vezes está comprometida não com a retratação da realidade, mas com o incentivo de uma realidade vergonhosa, de uma iniquidade absolutamente reprovável.
O profeta de Deus não pode deixar de trazer um ai, de lamento àqueles que vivem nesta iniquidade, promovem esta iniquidade e aplaudem esta iniquidade. Em quarto lugar, o lamento do profeta tem a ver com uma inversão de valores. Capítulo 5 de Isaías, versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. O que o profeta denuncia aqui não é apenas a corrupção dos valores, a decadência dos valores, mas a inversão dos valores. O problema aqui não é apenas de tolerância ao erro, ao mal, ao pecado, ao vício. O problema aqui é que se inverte os valores, chamando o mal de bem e o bem de mal, chamando luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Aqui é quando a sociedade, em vez de promover o bem e coibir o mal, coíbe o bem e promove o mal. O problema aqui é quando a justiça é aplaudida e a justiça é amordaçada. O problema aqui é quando o casamento é ridicularizado e a vida promíscua é incentivada. O problema aqui é quando a prática heterossexual criada por Deus é vista como alguma coisa esquisita e o homossexualismo, que é abominação para Deus, é colocado como a maior das virtudes. Nós estamos vivendo uma realidade doentia, patológica, de inversão de valores na sociedade brasileira. E isso merece um ai, uma dor na alma, um lamento e um gemido profundo do nosso coração. Mas ainda, em quinto lugar, o profeta Isaías levanta o seu lamento com respeito à soberba, quando está escrito aqui na palavra de Deus: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. A Bíblia diz que Deus não tolera o soberbo, que Deus declara guerra contra o soberbo. Deus está contra o soberbo. Deus humilha o soberbo. O soberbo não pode prevalecer diante de Deus, mas Deus exalta os humildes. Há muitas pessoas que se acham grandes, se acham sábias, se acham poderosas, se acham maiores do que os outros. Olham o próximo de tamanco alto, olham o próximo de cima para baixo e desprezam o próximo, e ridicularizam o próximo, e não fazem caso do próximo. Mas Deus não aceita a soberba. O soberbo vai cair do ápice da pirâmide para a base da pirâmide. E Deus vai levantar o humilde lá da base e colocá-lo no topo da pirâmide. Porque Deus não aceita o orgulho, a soberba. Os orgulhosos, os soberbos, não prevalecerão no juízo de Deus. Eles serão derrotados e sairão envergonhados da presença do justo juiz dos céus e da terra. Mas o profeta continua no seu lamento e, em penúltimo lugar, ele vai lamentar sobre a questão da injustiça. E ele diz aqui em Isaías 5:22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Note aqui que a injustiça muitas vezes é fruto da embriaguez, onde pessoas, como temos notícia, políticos inescrupulosos gastam 20 mil reais numa garrafa de vinho, num jantar, quando se paga um salário de fome ao trabalhador, quando há pessoas morrendo nas filas dos hospitais, quando o trabalhador honesto e honrado
passa os maiores apertos, e a TV Globo diz que aqueles que vivem no Big Brother, numa expressão de imoralidade, são chamados de heróis da nação. Deus olha esta cena e o profeta de Deus diz: ai dessas pessoas. Porque nesse ambiente é que se cria um clima propício para que o justo seja oprimido, para que os tribunais sejam subornados, para que os juízes sejam comprados, para aqueles que cometem crimes de colarinho branco e roubam os cofres da nação, se safem da lei e se livrem da cadeia. Embora estas pessoas que estão no corredor da injustiça possam se livrar das mãos dos homens, jamais ficarão inocentes diante do tribunal de Deus. É importante entender que Deus é o Deus da justiça. E Deus não está fazendo vistas grossas aos crimes, às iniquidades, às práticas injustas, de violência, de bebedeira, de decadência moral, de imoralidade, perversão dos valores morais que estão acontecendo, sendo incentivados e aplaudidos, seja pelas autoridades constituídas, seja pela mídia. Deus está irado com essas coisas, descontente com estas coisas. E Deus ordena o seu profeta, o profeta Isaías, a lançar um ai daqueles que são gananciosos, que se entregam à bebedeira, que se entregam à iniquidade, que invertem os valores morais, que se sentem com o coração cheio de soberba e que colocam as mãos na prática da injustiça. Mas eu quero terminar, porque o profeta Isaías, ele está olhando ao redor e vendo a iniquidade prosperando, e vendo o pecado prevalecendo, e vendo a sociedade se corrompendo, e vendo as famílias caindo num abismo de degradação. Mas de repente o profeta, no capítulo 6, versículo 4, deixa de olhar para fora e olha para dentro dele mesmo. Diz: ai de mim, eu estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem também de lábios impuros. O problema não está apenas para fora de nós. Aqui é o lamento da convicção de pecado. É fácil fazer um diagnóstico do outro. É fácil ser um fariseu e colocar-se na cadeira do juiz e condenar o pecado do outro. Mas aquele que tem uma visão da santidade de Deus, aquele que sabe que Deus é santo e Deus é soberano e Ele está no trono, quando olha para si, reconhece também que está num estado de carência da graça de Deus, diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aquele que tem uma visão da santidade de Deus e aquele que tem uma visão da pecaminosidade do seu coração, também tem a bênção de saber que Deus é o Deus perdoador. E o profeta Isaías diz que ele viu uma brasa sendo arrancada do altar e vindo tocar os seus lábios e purificar os seus lábios e a sua vida. Quer dizer para você que há solução para a sua vida, que há perdão para o seu pecado. O Deus a quem estamos na presença dele para prestar conta da nossa vida é o Deus que agora quer perdoar os seus pecados, quer restaurar a sua sorte, quer renovar o seu coração, que quer dar a você uma nova vida, que quer colocar diante de você um desafio para você se levantar, para você anunciar este Deus à nossa sociedade. Que Deus ajude você, que Deus ajude sua família, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que nós entendamos estes ais, estes lamentos da alma, e possamos nos voltar para Deus, que é rico em misericórdia, que tem prazer em perdoar. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo. Deus amado, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, verdadeira, fiel, poderosa.
E Deus, nós não queremos tapar os nossos ouvidos aos alertas desta palavra, que denunciam a ganância, que denunciam a bebedeira, que denunciam a iniquidade, que denuncia a inversão de valores, que denuncia a soberba, a injustiça. Deus, dá-nos também coragem de denunciar o erro onde quer que ele esteja, mas dá-nos também percepção para enxergar o nosso próprio erro, o nosso próprio pecado, para nós confessarmos este pecado, abandonarmos este pecado, para recebermos de Ti o perdão e a restauração. Faz isto, Senhor, para que haja cura para a família, para que haja esperança para a sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Isaías, capítulos 5 e 6, o reverendo Hernandes falou sobre 7 ais lançados pelo profeta Isaías diante da caotização da sociedade de Judá. Esse mesmo cenário pode ser visto também na sociedade brasileira. Mostrou ainda quais são os sinais da decadência que provocaram o lamento do profeta. Primeiro, foi a ganância. Segundo, a bebedeira. Terceiro, a iniquidade. A quarta, a inversão de valores. Quinta, a soberba. Sexto, a injustiça. E, finalmente, por sétimo, a consciência do pecado pessoal. Lamentos da alma. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um familiar ou um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta-feira para o 0800 119 105 durante o horário comercial. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar. Ou mesmo você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça uma doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino. E à noite, do culto vespertino, às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O programa Verdade e Vida também é apresentado diariamente pela nossa IPB TV, todos os dias às 8, 13 e 21 horas. Acesse www.ipb.org.br/TV. Na próxima sexta-feira estaremos em João Pessoa, na Igreja Presbiteriana de João Pessoa, às 19 horas, lançando a operação Mobilização da nossa Cruzada Evangelística, que será realizada dia 7 de julho em João Pessoa. E no próximo sábado, às 8 horas, estaremos ali em Recife, na primeira Igreja Presbiteriana do Recife, também lançando a operação Mobilização, que constará do treinamento de capacitação das lideranças locais com vista à nossa Cruzada Evangelística, que será realizada dia 3 de novembro em Recife. Bíblia, a Biblioteca do Espírito Santo. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Queridos irmãos e amigos, venham participar da Cruzada Evangelística Verdade e Vida, que será realizada no dia 24 de março, às 7 horas da noite, no Ginásio de Esportes da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Eu, pastor Hernandes, estarei junto com vocês para este grande evento, com participação musical do Coral Memorial e do presbítero Daniel. Leve seus amigos e familiares. Deus tem uma palavra e uma mensagem especial para o seu coração. Não perca, dia 24 de março, às 7 horas da noite, no Ginásio de Esportes da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.